Fala Cinecoff Podcast está no ar mais uma vez e trazendo um assunto bastante importante para você. Hoje nós vamos falar de declaração de imposto de renda. Vamos tirar todas as suas dúvidas. É isso, Luciano? É mais ou menos isso. Eu lembro da abertura de muitos filmes, né? Que tinha aquele leão fazendo... É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. Falar um pouquinho para você sobre a declaração do imposto de renda. E para isso nós estamos recebendo o Rafael Carminati, que é contador e vai traduzir tudo o que precisa, o que não precisa, o que pode e o que não pode para lhe ajudar. Antes de mais nada, eu queria lhe agradecer, Rafael, a sua presença aqui para traduzir tudo isso, né? Que sempre é um momento... Primeiro que para quem paga, tem que pagar. Para quem não paga, tem que declarar igual. Enfim, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero poder ajudar a esclarecer aos ouvintes aí do podcast. Vamos falar sobre essa boca do leão, né? Que todo mundo tem receio, tem medo. Durante muito tempo teve esse estigma assim, né? De o leão vai abocanhar, enfim. E é mais ou menos isso ou já passou um pouco dessa época? Ele tá mais manso hoje, assim. Tá mais manso, né? Claro que ele tem que ter o receio, né? Porque hoje com a tecnologia, a Receita ela tá presente em todos os meios, né? Compartilha dados com o Banco Central, cartórios, Detrans. Então, hoje eles têm muito mais informação, né? Mas, assim, ele dá a oportunidade para você se regularizar, né? Para você declarar. Então, ao mesmo tempo que tá rigoroso, tem mais informação, ele tá manso, né? Ele dá a oportunidade do contribuinte, né? A apresentar as informações corretas, né? Mas a Receita está fazendo aquele rastreamento, assim, na tua vida, né? Ou seja, se eu compro um chiclete na esquina, a da Receita já está sabendo. Já sabe, né? Eles têm a informação antes que nós, né? Então, depois que surgiu a nota fiscal eletrônica, né? A nota passa por eles primeiro, Sim. né? É eles que fazem a autorização da nota fiscal. Então, tudo que você adquire, né? Passa por meios de notas fiscais eletrônicas ali, que passa a informação do teu CPF, eles já têm essa informação, sim. Tá? Inclusive Detran, transferência de veículos, cartório, transferência de imóveis. Então, Banco Central... Estão fechando o cerco, né? Que é justamente para evitar a Eu acho que a próxima demanda vai ser o Pix, né? O Pix ainda é um fator, assim, né? Sim. Embora eles estão... Porque qualquer depósito, assim, de um volume um pouquinho maior, já perguntam de onde vem, qual é a origem, né? Sim. Eu acho que é aquela coisa assim, dar corda pra pessoa se enforcar, né? Então, eles estão deixando, né? As pessoas estão usando o Pix, mas não sabem como é que vai ser fiscalizado isso, né? Eles passam a versão que vai ser fiscalizado, mas não faz a forma, né? De como vai controlar essa movimentação através do Banco Central, ou se vai, né? Talvez nem vai, né? De certa forma. Mas já devem estar fiscalizando. Mas eles têm informações, sim, né? A Receita Federal, não da movimentação que faz específica, mas do Banco Central, o que você movimentou no ano, eles têm. E tem gente que ainda não se deu conta da importância que é fazer essa declaração, porque todos os anos é bastante bem falada dessa declaração, mas tem gente que ainda não se deu conta da importância e dos prejuízos que isso causa também, né, Rafael? Sim, tem pessoas que estão obrigadas pela renda já de fazer a apresentação da declaração, né? Algumas pelo valor do patrimônio e assim por assim vai, né? O fato da pessoa não fazer a declaração de imposto de renda e ela está obrigada, isso vai acarretar alguns prejuízos para ela, né? Como o CPF pendente, né? O que causa um CPF pendente? Restrição bancária, né? Já vi pessoas ser bloqueadas, transferências, PIX no banco por causa do CPF pendente. Então, às vezes ela deixa esse problema ocorrer e quando ela mais precisa, ela está com aquela situação de cadastral na receita pendente, né? E além de ter que pagar multas, às vezes de entregar atraso, né? E depois tem uma série de ações que a gente faz hoje pela internet também que tem que ter o CPF regularizado, né? Sim, lógico. Pega o gov.br lá, qualquer ação que você vai fazer, você tem que ter o CPF. Hoje é tudo com o Gov, né? Todos os serviços do governo através do Gov.br, né? Então, o cara ter o CPF suspenso ou pendente por alguma finalidade, isso vai prejudicar ela, né? Até ela conseguir regularizar isso e além de questões de pagar a multa, né? Por atraso na declaração, né? Rafael, vamos traduzir então. Quem precisa declarar? Então, vamos lá. E quem está isento? Vamos lá. Antigamente precisava fazer declaração de isenção, né? Essa coisa já se ultrapassou, né? Então, quando a pessoa está isenta, ela não tem obrigatoriedade de entregar, né? Tu é do tempo ainda daqueles... Isso, que tinha que ir na lotérica lá fazer a declaração. E aquelas apostilas, um formulário azul, um formulário amarelo. Tinha o disquete, né? Tinha o disquete também. Você lembra quando tinha que ir na lotérica lá fazer a declaração de isento? Que loucura. Eu lembro desse disquete lá em casa que você fazia a declaração, disquete, né? Dava de 2, né? Exatamente,
mais para gravar, né? Mas assim, do ano passado para cá mudou pouca coisa em relação à obrigatoriedade, né? Então, o ano passado, em 2023, quem recebia até 28.559, ela estava dispensada. E acima desse valor ela tinha que entregar a declaração, né? Esse ano esse valor passou para 30.639. Mudou pouca coisa em relação... Deram uma pequena ajustada, né? Esse valor de ajuste desse ano para cada renda tributada, ela estava desde 2015 congelada. Mas isso com uma fonte só ou mais de uma? Pode somar. Tá? Então, se ele tiver uma fonte de 10 mil e outra de 20, ele soma. Tá? Então, é a soma dos rendimentos que ele conseguiu no ano, né? Tá? Então, essa tabela estava congelada desde 2015. Então, deram uma pequena atualizada, tá? O que é esse problema de estar congelado nesse valor? Faz que as pessoas tenham que apresentar, mais pessoas têm que declarar imposto de renda, porque as pessoas, não que elas estão ganhando mais, o salário das pessoas subiu em relação à correção da inflação, ajuste do salário mínimo, né? Então, está fazendo que mais pessoas entreguem a declaração e paguem imposto de renda. Então, o governo só deu uma pequena ajustada. Então, do ano passado para cá, o que mudou? 2 salários mínimos passou a ser isento do imposto de renda, né? Então, isso que mudou, tá? Em relação a isso, tá? Se a pessoa recebe menos desse valor, ela está dispensada da declaração, a não ser que ela inclua em outras situações, né? Que daí vai entrar valor de patrimônio, né? Então, até o ano passado, quem tinha posse de bens, direitos, né? Veículos, imóveis acima de 300 mil reais, ela tinha que declarar imposto de renda. Esse valor estava há muito tempo congelado também. E para esse ano passou para 800 mil reais. Uma mudança grande de valor de patrimônio, né? Eles deram uma boa corrigida em relação a isso. O que isso implica? Por exemplo, uma pessoa que comprou um imóvel há 10 anos atrás de 400 mil reais, ela tinha que fazer a declaração todo ano, independente se ela tinha renda. Sim. Tá? Isso é um problema, ela tinha que ficar repetindo a informação parceira que ela já tinha, né? Então isso mudou, então passou de 300 mil para 800. E essa dela passa a ser dispensada de apresentar a declaração se ela não tiver rendimento tributado, né? Entendi. Então tem essas regras, né? Primeiro ponto, renda tributada, né? Acima de 30.639. Segundo ponto, patrimônio, tá? É uma que pega mais então, as pessoas. Então, mesmo eu não tendo atingido aquele limite, e se eu tiver um imóvel com um valor abaixo desses 800 mil, é isso? Isso. Não preciso declarar? Não. Se não tiver essas duas situações, ela está dispensada da apresentação da declaração. E muita gente acha que imóveis, bens, muitas vezes não entram no imposto de renda, que só a sua renda mesmo, o seu trabalho... É um conjunto. Então, olha, que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, Luciano? É que, eu tenho imóvel, mas eu não declaro porque eu nem estou trabalhando, ou estou aposentada, minha renda não chega a esse teto. Então, é bom as pessoas se atentarem a esses números também. Eu vejo muita situação de aposentados, né, que não, eu já não preciso declarar mais, eu não declaro, e depois tem aquele problema sério, aí não consegue receber mais o benefício. Aposentados continuam obrigados a apresentar imposto de renda se o rendimento deles for superior a esse limite de 30.639. Então, não porque ele aposentou que ele passa a ser isento. Tem uma questão que é acima de 65 anos, ele tem uma faixa de um salário isento. Então, quando ele tinha 65 anos ou mais, né, tem uma parcela de isenção. E daí sai do tributado, vem para o isento. Aí ele acaba, às vezes, caindo fora da obrigatoriedade. Mas não é porque aposentou, não paga imposto de renda. Paga, sobre a aposentadoria. Tá? E a questão que você estava falando do patrimônio, sim. Se ele está obrigado pela renda a apresentar a declaração, ele vai ter que vir apresentar patrimônio, os bens, veículo, imóveis, investimentos, poupança e as dívidas dele, se ele tiver, né? Financiamentos, empréstimos, essas dívidas assim. Então, é um conjunto. Essas mudanças mais recentes, elas favorecem quem? Porque não é o trabalhador ali que ganha naquele limite, por exemplo, tem ali um pouquinho mais de 2 salários mínimos e tal, preciso declarar. Esse aí pouco modificou, né? Sim, na verdade, modificou. quem tem um valor maior em patrimônio é que foi mais beneficiado, digamos assim. De certa forma, não, tá? A questão do aumento do patrimônio ali de 300 mil para 800 só vem dispensar aqueles que já tinham adquirido o bem e que não tinha renda, né? De certa forma, né? Entendi. Porque o ponto que mais pega é a renda tributada. A 30 mil ainda é um valor muito baixo, então pega a grande parcela da população, né? Dos brasileiros. E eu vejo que eles não conseguem mexer nisso porque eles têm que... Vai diminuir a arrecadação dos impostos também. Isso daí o governo não sei como é que não fecha essa conta, né? Então eles não conseguem diminuir a despesa lá e também não conseguem diminuir o imposto daqui de certa forma, né? Então, isso de certa forma não mexem nisso, né? Por causa das questões de impostos mesmo, de arrecadação, né? O governo tem uma responsabilidade fiscal ali, então ele só consegue diminuir impostos e diminuir despesas, né?
Quem não faz aquela declaração simplificada, se tu quiser, sei lá, restituir, tu tem que apresentar uma série de notas, enfim, daquilo que tu faz durante o ano. Certo. O que realmente está isentando, o que favorece nesse sentido para essa apresentação? Porque todo ano modifica alguma coisinha nesse sentido também, né? A educação dos filhos, é o médico, é o dentista. Nisso não teve muitas mudanças. Acontece que existe 2 modelos de declaração de imposto de renda. Existe o modelo simplificado, o governo te dá um abatimento de até 20% da renda, limitado a R$ 16.700 lá da sua renda. Então, tipo assim, ele te dá um desconto como despesa, né? Que é o modelo mais simples. Você não precisa apresentar daí as deduções legais. Sim. Isso, o que acontece? Isso ela gera um imposto a pagar ou a restituir. Se você tem mais despesas dependentes, planos de saúde, dentista, paga escola, isso às vezes favorece mais ao contribuinte na questão de diminuir o imposto dele a pagar ou aumentar a restituição dele. Então, o contribuinte tem que analisar qual que é o modelo que vai beneficiar ele mais, tá? Então, existem esses 2 modelos. Enquanto as deduções que são permitidas, não mudou muita coisa em relação a isso. O que é possível deduzir? Dependentes, né? Esposa, filhos, pais e avós que não tenham renda, tá? Despesas com escola particular, ensino fundamental, médio, tá? Pós-graduação, faculdade, na questão do ensino, tá? Ensinos regulares, né? Não, exceto ensinos livres ali, que no caso ensinos de idioma, isso não entra. Despesas com dentista, fisioterapia, plano de saúde, despesas médicas, tá? Tudo isso entra, tá? Seria esse tipo de gasto, tá? Despesa do mercado, não entra. Medicamento, não entra. Né? A não ser que o medicamento faça parte da fatura do atendimento do hospital, tá? Isso, faça parte do procedimento que inclua a consulta e o medicamento, tá? Então, muita gente pergunta essa do medicamento, porque tem gente que gasta muito com medicamento na farmácia, né? Geralmente é uma pergunta bem regular, você pode deduzir os gastos com medicamentos, mas não pode, tá? Então, na completa, onde que permite as deduções legais, vai entrar essa situação. Escolas, né, ensino, despesas médicas, dentista e plano de saúde. Essa questão aí, eu queria só um pouquinho, te interrompendo, Luciana, essa questão dos pais, avós. É uma novidade, né? Essa é uma novidade desse ano. Não, isso já existia, tá? Se você possui pais e avós que são dependentes de você e ganham até um salário mínimo, tá? Você pode colocar como dependentes na sua declaração lá e você vai conseguir uma dedução da sua renda lá, tá? Mas isso só vai te beneficiar na declaração completa, tá? Na simplificada não vai beneficiar, porque o governo dá um desconto fixo, né? Tá? E geralmente para quem tem uma renda perto do limite dos 30.639, geralmente o simplificado já vai atender a pessoa, tá? A declaração mais simples geralmente vai atender, vai beneficiar ela, tá? Agora, se ela tem bastante gastos, daí ela tem que ir para o outro modelo, que é completa, né? Eu queria entrar numa outra esfera, que também é uma dúvida muito grande sempre com relação aos MEIs. Ou seja, se quem tem um MEI, ele declara também no seu imposto de renda pessoa física ou não, como é que funciona isso? Porque eu sei que isso é um ponto que gera muita dúvida, né? Sim. Muitos MEIs, mas muito mesmo, Luciano, acham que não devem fazer a declaração, tá? Alguns não devem, dentro da declaração. Isso, porque o MEI tem a sua declaração anual, específica, tá? A declaração anual de faturamento lá, que ela... Hoje o limite atual é R$81 mil, né? E tem a declaração do imposto de renda. Mas vamos supor que ele declarou lá que recebeu no meio R$80 mil, tá? E ele tenha 30 mil de despesa só. 50 mil é o rendimento dele, tá? Esse 50 mil tributado, ele deveria jogar na pessoa física e tributar o imposto de renda. Tá? Existe uma fórmula de presunção, tá? Que ele pode aplicar para serviço 32% e para comércio 8%. Então, nessa faixa de 32,8% é a parte isenta. O restante é o tributado. Então, dependendo do faturamento que ele declarar, ele também teria que declarar o imposto de renda e pagar imposto. Então, muita gente não sabe disso, tá? Quanto o faturamento do MEI é pequeno, mas se você jogar lá perto do limite e ter poucas deduções para comprovar como despesa, você deveria também pagar imposto de renda, tá? Essa é a regra, e muitos não fazem. E tem uma outra questão que sempre o pessoal termina reclamando, meu Deus, vou pagar uma fortuna agora com imposto de renda, é quando juntam duas fontes, pelo menos, né?
Que aí muda a taxa, sim, né? Sim. Acontece muito com o aposentado. Por exemplo, o cara tem uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por falecimento do cônjuge. Então, ele recebe duas aposentadorias separadas. O INSS paga junto, mas ele calcula separado. Ele não calcula o imposto de renda das duas. Ele paga as duas. Às vezes, as duas não dá imposto de renda separadamente. Sim. Aí, quando vem no imposto de renda, você tem que somar as duas e complementar o imposto de renda. Acontece muito com aposentado, servidores da Itaipu, que tem a aposentadoria da Fibra e tem a aposentadoria do INSS. Cada um faz o seu pagamento e desconta o imposto de renda sobre a tabela progressiva do mês. Aí, quando soma os dois rendimentos, ele muda de tabela, né? Claro. É muito comum, às vezes, ele está pagando na faixa dos 15% individualmente na renda, e quando soma, ele passa para a faixa do 27%. E quando vê, tá lá na malha. Não necessariamente, é só ele apresentar a declaração e pagar o imposto, né? Mas eu já conheço gente que foi para a malha. Se ele deixar de apresentar alguma das rendas, ele fica na malha fina. Então, a Receita Federal já tem a informação que ele tem duas fontes de pagamento, né? Então, se ele deixar de declarar, com certeza ele vai cair na malha. Aí, além de pagar o imposto, ele tem que pagar a multa, né? De ofício, que é 75%, acaba quase dobrando o valor do que ele tinha que pagar, né? Pois é, tem gente que às vezes vai, eu não vou declarar, porque daí eu eu pago menos, eu não caio na malha fina, e não adianta. A Receita Federal tá ligada, já sabe de tudo isso aí, né? Essa questão da malha fina é interessante, que a gente discutia um tempo atrás, porque, claro, a Receita não tem como analisar um por um. Então, ela pega, né, situações assim, por amostragem e tal, para poder identificar isso aí. Isso vem aumentando, a tecnologia vem ajudando. Tudo cruzamento de dados. Exatamente. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm que ter um cuidado maior com isso e uma preocupação justamente para não cair na bendita malha fina. Sim, é complicado. A gente vê muitas situações que a pessoa não se atenta às suas obrigações, deixa correr a revelia, né? Principalmente para quem nunca declarou, né? Isso, nunca declarei. A primeira viagem, especialmente, né? Geralmente quando a pessoa teve um aumento de salário, não é muito comum uma pessoa que nunca declarou imposto de renda e no decorrer ele teve um aumento da renda, ele não fica ligado que ele tem que apresentar o imposto de renda, apesar da a empresa fornecer, né, a empregadora, né, sempre fornece o informe de rendimentos, mas por falta de conhecimento acaba achando que não tem que fazer e perde o prazo, e aí tem que pagar a multa pelo atraso da declaração, né? Então, hoje tem uma multa mínima de R$165, e já vi muitas pessoas que sabem que tem a obrigação de declarar o imposto de renda e por algum motivo resolve não declarar. Já teve uma situação dessa no escritório, uma pessoa que ela ganha relativamente muito bem no ano, ela sabia que tem que fazer o imposto de renda, mas ela achava que ia pagar só a multa mínima de R$165 pelo atraso. Mas a multa mínima é 165, ou 1% do imposto devido ao mês, o que for maior. Então, a multa dele, no final, eu calculei para ele, deu R$5.000 pelo atraso da declaração dele. Que prejuízo, hein? Muito alto. E ele achando que era o 165, né? Então, tipo assim, multa... Mas acho que muita gente pensa assim, hein? Muita gente pensa assim. Não, depois eu pago uma multa de 165 e tá tudo bem. A multa, o que é? É 1% do imposto devido ao mês pelo atraso. Então, se você atrasar um ano, vezes 12, aquele 1%, né? Se não der R$165, é a multa mínima que ele vai pagar. Mas depende da situação, se é uma pessoa que tem uma renda geralmente maior ali, que ele pague muito imposto de renda no ano, a multa é salgada. Eu acho assim, até para identificar, para não cair em situações como essa, é sempre bom buscar um profissional, né? Ou seja, buscar um contador para tirar as dúvidas. Orientar. Para orientação. E aí até para fazer a declaração mesmo. Sim. Aí evita tudo isso. A gente tem um canal no escritório que é o WhatsApp, a gente tira dúvidas de pessoas diariamente, né? Que o pessoal manda mensagem no WhatsApp. Essa consulta é gratuita, né? A gente recebe perguntas todo dia. Se precisa declarar ou não. A primeira pergunta, será que eu preciso declarar? A gente analisa a renda, ele passa o informe, a gente fala para ele, orienta, né? Se ele está obrigado ou não. E a segunda pergunta, que documentos que ele precisa, né? Geralmente, que documentos que precisa, o que eu preciso fazer, né? Então, isso é um serviço que a gente tem no escritório, a gente fornece até gratuito, a questão da consulta, ele tem que tirar as dúvidas dele de primeira viagem, né? Então, essa questão de consultar, né? Você tem que saber realmente se está ou não obrigado, né? O primeiro ponto é a renda tributada, né?
olhar lá no seu informe de rendimento anual se você está acima ou abaixo do limite, né? E se você está acima, procurar fazer a declaração no prazo. Claro. Aí que entra realmente a consulta com o contador, com um profissional de confiança, realmente para tirar as dúvidas e te mostrar o caminho, né? Para você pagar o menor imposto dentro da lei ou até aumentar a sua restituição, né? Porque muitas das pessoas que têm renda formal, carteira assinada, já pagou o imposto de renda, vem descontado no Olerite mensalmente. Então, muito provavelmente, ele tem possibilidade de restituir parte desse valor no próximo ano, né? Que é a restituição do imposto de renda, muito conhecida, né? Tá? Se ele não Explica para muita gente, pra gente aí, Rafael, o que é a restituição. Isso, a Porque restituição. tem gente também que fala, pô, esse ano eu não recebi nada, não vou receber nada. A restituição, É porque assim, acho que declarou tem que restituir, né? Tem muita gente que isso, tem mas essa... sempre, né? A restituição, o colaborador, a pessoa que tem a renda formal, que tem a carteira assinada numa empresa privada ou pública, a empresa já desconta o imposto de renda na fonte, né, lá no Olerite, no salário. Então, é descontado. A pessoa sabe que ela está pagando imposto de renda mensalmente. Então, essa soma de imposto de renda no ano, a empresa fornece para ele o valor da renda anual e o valor que ele pagou no ano. No próximo ano, você vai fazer a declaração, apresentar a sua declaração para a Receita Federal. Aí você vai ver qual que é o modelo social simplificado, as deduções legais, e você vai ver quanto que você vai conseguir restituir. Ou seja, a Receita Federal vai te devolver parte do dinheiro se você tiver direito à restituição, que é o quê? Pagar mais imposto do que você devia de fato, né? Por isso que, na verdade, o nome correto é ajuste, né? É a declaração de ajuste anual. Justamente para adequar o que você gastou, o que você porque recebeu. a empresa, na hora de pagar o salário do funcionário, ela só desconta o INSS, que ele pagou ali, e mais o valor por dependente. Tá? É um desconto simples, tá? Do que ele está ali na folha de pagamento. No imposto de renda, ele tem a oportunidade de declarar plano de saúde, dependentes, pais, avó, a esposa que não trabalha, por exemplo, dentista, médico, escola. Então, ele tem a oportunidade de reaver o imposto que ele pagou, porque por direito, né? Ou, às vezes, até o desconto simplificado já ajuda ele bastante, né? E não tem outra coisa, não sei se é erro ou desconhecimento, muitas vezes, de muita gente, ou organização, porque normalmente as pessoas deixam lá naquele prazo, né, para a declaração. Os 45. Os 45 no segundo tempo. Sim, sim. E esquece que o ideal é que tudo que você faça no mês você já organize, né? Uhum. Então, eu acho que mensalmente seria o ideal fazer tudo isso, né? Sim, guardar, né, durante o ano calendário, principalmente guardar aquelas despesas que vai te beneficiar no imposto de renda, né? Os recibos, notas fiscais de médico, dentista, escola, fazer a guarda desses documentos para que você já, no início já da declaração, no ano seguinte, você já possa fazer, né? Porque é uma loucura atrás de recibo e não sei o quê. Sim. Deixa agora para esse momento, né? Então, era muito comum também, Luciano, as pessoas deixar mais para o final da declaração, né? E esse ano eu senti uma diferença, as pessoas estão procurando mais no início do prazo. Quer se livrar do abacaxi logo. Isso. E uma quer restituir antes, né? Quem também faz a declaração do imposto de renda antes, restitui antes também. Ai, que bom, tá? né? Então, é por ordem de entrega. Então, muita gente que sabe que tem um imposto a restituir, ela vai procurar fazer antes para receber antes, né? Eu sempre recebi lá nos últimos lotes. Lá. Aí, ó, declarou por último, Isso, né? declarou por último. Mas mudou um pouquinho, as pessoas estão procurando. A gente, essa primeira semana agora que começou, muita gente procurando, muita gente perguntando, fora do normal realmente, assim, né? Porque as pessoas deixavam mais pro final do período, né? Tá fazendo mais no início. E também por questões que a Receita passou a fornecer para os contribuintes uma declaração pré-preenchida. Isso está auxiliando muito, tá? No preenchimento. Pô, isso é interessante, hein? Isso, então está ajudando muitas pessoas que têm poucas informações ali para fazer o imposto de renda, a acelerar esse processo. Até a Receita anunciou que metade das declarações entregues já na primeira semana já tinha sido por pré-preenchida. Então, são brasileiros que estão tentando fazer sozinho ou acelerando o processo ali, né? Da entrega, realmente, né? Ela já traz algumas informações como a renda dela. Que a Receita Federal já tem informação na ela disponibiliza já para ela aquele rendimento. E depois, assim, tem um prazo aí para te fazer uma retificação, né? Ou seja, você declara... Esqueceu alguma coisa? Esqueceu, ou me equivoquei aqui nesse dado. Existe um prazo para fazer esse... Boa pergunta, tá? Dentro do prazo de entrega, você pode retificar e mudar até o modelo da declaração, tá? Depois que você escolhe um modelo, por exemplo, eu vou fazer a simplificada, tá? Aí, por acaso, descobri que tem alguns recibos lá e a outra declaração pelas deduções legais era melhor. Dentro do prazo, eu posso mudar o modelo. Entendi. Depois que eu passar o prazo, eu não posso mais optar por outro modelo. Então, já fica definitivo. E a retificação simples por alguma
informação errada botei ou lá falta, um centavo errado. não tem né? prazo, tá? Mesmo depois do prazo, você pode retificar a informação. Por exemplo, esqueci, não tinha um documento de um veículo lá para anexar. Né? Pode fazer a entrega da declaração dentro do prazo e depois retificar e apresentar a informação. Isso não vai ter nenhum risco para a pessoa ou uma multa, tá? Então, retificações que são correções de alguma coisa, pode fazer depois do prazo também. Não tem uma data, tá? Específica para limite, a não ser que já foi passado por ofício, né? Já foi passado na malha fina, né? E já teve lançamento de ofício. Você editou na malha fina, Isso. Quero retificar aí, eu acho que agora não vai... Isso, dentro do período que a Receita te dá, você pode retificar, mas depois que ela já lança a multa de ofício, aí você não consegue mais mudar a declaração de imposto de renda. Pois é, uma coisa que eu tenho bastante dúvida em relação a que momento o contribuinte cai na malha fina, porque muitas vezes a gente faz a declaração, o contador deu tudo ok, você tem a restituir, você não tem, tá tudo certinho. Meses depois, eu fui surpreendida o ano passado com um documento de um plano de saúde que não se acha essa inconsistência, foram enviados à malha fina por causa de um plano de saúde, mas foram meses depois. Tem algum período? Os dois principais problemas que mais ocorre da pessoa ficar com malha fina pendente, em primeiro lugar é renda divergência, né? Você declarou uma renda e tem uma outra renda secundária que você não declarou e a Receita tem informação. Sim. Então, o principal problema é a divergência na renda apresentada, tá? O segundo é as deduções legais, excesso de despesas legais no lançamento, tá? Então, plano de saúde não tem limite para você informar no imposto de renda, tá? Se gastou 50 mil, pode declarar 50 mil, desde que você possa comprovar. Mas quando esse valor da despesa médica ela excede o valor da sua renda, ela fica muito alta em relação da sua renda no ano, automaticamente você cai na malha, tá? Então, daí, mesmo estando certo, tendo os documentos, e muitas vezes ela teve que abrir malha fina, apresentar os documentos para pedir liberação, tá? Então, tendo os documentos não tem problema, mas o excesso de despesas legais pode ocasionar a sua declaração cair na malha fina, mesmo estando correto, tá? Só que hoje diminui muito, tá, Luciano? Porque eles estão cruzando com as clínicas, tá? Já faz alguns anos que as clínicas médicos, profissionais de saúde, têm que entregar uma declaração específica deles. Então, a Receita Federal já está cruzando antecipadamente a informação que você entrega com a do plano e com a das clínicas. Então, se tiver divergência disso, você vai cair na malha. Foi o que aconteceu comigo. Se for um excesso a mais, que talvez essa prestadora não tenha informado para a Receita Federal, exatamente, mesmo você tendo o documento tudo certinho, vai ocasionar a sua declaração cair na malha. Mas isso tem diminuído muito. A declaração pré-preenchida tem resolvido bastante essa questão da malha fina, tá? Mas tem esses cruzamentos de dados que realmente é o que mais pega, tá? Renda não declarada e excesso de despesas, né? Rafael, eu queria te agradecer muito pela tua participação, principalmente porque eu sei que essa é uma época de muito movimento, de muita procura, muito trabalho, enfim, então eu queria agradecer de coração a tua vida para cá. E é uma época que os contadores também, né, se esforçam porque ganham um pouco mais e tal, né? Que tem um fluxo maior, assim, de rentabilidade. Nesse período a gente tem um fluxo maior porque as pessoas procuram mais o escritório, né? Não só pessoas físicas, mas jurídicas também têm as suas declarações nesse período. Então, são os fechamentos das empresas e das pessoas físicas. Então, esse período que inicia fevereiro até maio, geralmente é o de mais fluxo realmente no escritório de contabilidade. E quem, assim, tem dúvidas, ainda não fez esse ajuste e quiser tirar dúvidas com você, para onde é um contato? Sim, pode. A gente tem um WhatsApp no escritório, né? O escritório se chama Contador Resolve, tá? O WhatsApp é 35728191. Tá na tela aí já. Isso, a pessoa pode mandar sua dúvida lá, que a gente vai tentar contribuir com a pessoa, tirar as dúvidas dela, se ela tá ou não obrigada a apresentar, que documentos, tá? E a primeira, geralmente, muitas perguntas, se eu preciso declarar o carro. Sim. Às vezes é uma pergunta muito simples, né? Se você tiver obrigado a declarar, você tem que apresentar os bens também. Então, tem que apresentar por exemplo, Chevette 86, isso, né? Tem que declarar ou não? Isso, tem que declarar lá o seu... do nosso editor aqui, o Jonas, né? A pergunta da Meu Chevette vale bastante, então tem que declarar lá. Já gastei bastante, né? E não deixe para a última hora aí, não. Vamos dar trabalho para o Rafael, mas agora e com calma, tranquilidade, que para organizar todos os documentos, né, Luciano? É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada. Aí. E o Fala Cinecoff de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Valeu.